Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nas tuas mãos colocamos o teu mensageiro, que o Senhor possa usá-lo segundo a tua vontade. Leva cativo, ó Pai, consciente a cabeça e o pensamento do teu povo, que a tua presença se faça presente no nosso meio e que a tua palavra encontre livre acesso ao coração dos ouvintes nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos sobre os pés. Eu quero convidá-los para a leitura do texto da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 1, e eu farei a leitura até o versículo de número 10. O texto nos diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Curve sua cabeça, por favor. Quero fazer mais uma oração junto com a igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos diante do Senhor e da tua palavra, e nós queremos pedir a ti para que o Senhor continue falando conosco. O desejo do nosso coração esta noite é ouvirmos a tua voz, e nós não temos dúvidas que o teu intuito também é continuar falando. Senhor, esta é a tua hora, glorifica o teu nome, pois na proporção em que o teu Espírito trabalhar em nós e por nós, nós te daremos toda a glória que lhe é devida. Por isto nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, podei tomar assento. Se você puder e quiser permanecer com a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar a meditação do texto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja. Muito obrigado por nos receber e quero parabenizá-lo também pelo dia do pastor. Todos os pastores desta casa, ficam os meus parabéns. E eu trago ao Senhor um abraço do meu pastor, que com certeza está intercedendo por nós agora. Todos os obreiros, em especial o presbítero Antônio, que é uma simpatia em pessoa, muito simpático e é do meu tamanho. Deu muito certo isso. É difícil achar obreiros do meu tamanho, quando eu acho uma amizade na certa, irmãos. Só que ele é alagoano e eu paulista. Ele gosta do calor, eu prefiro o frio, mesmo sendo pentecostal. Mas é muito bom poder estar aqui ao pastor também. Meus parabéns pelo dia do pastor. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus, eu quero transmiti-la ao seu coração essa noite. Eu não tenho dúvidas que neste culto de missões, o intuito de Deus é permanecer falando ao nosso coração.
Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer a leitura, o capítulo 3 do Evangelho de João, aliás, do Evangelho de Mateus, ele nos apresenta o ministério de João, que ficou apelidado de Batista. Sempre é bom lembrarmos que Batista não era o nome dele. Batista foi, abre aspas, um apelido dado devido à função batismal que ele executava. Se você observar o capítulo 3 inteiro, desde o versículo 1 até o verso 17, é um capítulo praticamente dedicado a apresentar o ministério de João Batista e o batismo de Jesus. E se você observar bem, em poucos versículos, especificamente, do verso 1 ao versículo 12, Mateus faz uma apresentação completa sobre o ministério de João Batista. Se você analisar, você perceberá que Mateus apresenta a geografia operante do ministério de João. Mateus capítulo 3, versículo de número 1, Mateus apresenta João como um pregador no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão. Se você observar também, Mateus dá ênfase à mensagem que João pregava. Capítulo 3, versículo de número 2, Mateus apresenta qual era o centro ou o núcleo da mensagem de João, que era uma mensagem de arrependimento. Se não bastasse isto, Mateus também apresenta João como uma profecia em vida do Antigo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo de número 3, o próprio Mateus escreve que João foi referido ou foi profetizado pelo profeta Isaías. Esta profecia que Mateus se refere está no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, e é uma profecia que possui peso ético. A Bíblia diz que antes que o Messias viesse, antes que o Messias se apresentasse ao povo, Deus enviaria o seu mensageiro na frente do Messias, e enquanto o mensageiro fosse passando, preparando o caminho, o Messias viria logo após. A própria Bíblia diz que o trabalho do mensageiro seria aplanar os caminhos, endireitar os caminhos e preparar o coração dos homens para receberem o Messias. Se não bastasse isto, esse João do texto, ele também é referido pelo profeta Malaquias, lá no capítulo 4, no final já do texto. Malaquias diz que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor enviaria outra vez o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus confirma isso dizendo que João era o Elias esperado. Agora veja, Mateus também registra o estilo de vida que João levava, e não era um estilo de vida muito comum, pois a Bíblia diz que as roupas que ele usava não eram típicas da época, eram roupas típicas de um profeta, roupa de couro, cinturão no peito, sandálias, uma roupa que não era muito comum, mas quem olhava para a roupa dele, identificava ele como profeta, porque era uma roupa típica dos profetas do Antigo Testamento. Se você depois puder ler, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo de número 8, as mesmas roupas que Elias usava, o mesmo estilo de roupa, João Batista usava, e usava da mesma forma. Se não ficasse apenas nisso, Mateus também registra a alimentação. E se você quer uma dica para emagrecimento milagroso, a dieta de João Batista resolve tudo quanto é problema. A Bíblia diz que ele comia gafanhotos e bebia mel silvestre, e isto era uma vida que ele levava naturalmente. Eu imagino o físico deste profeta. Mas a Bíblia diz que este tipo de alimentação era uma alimentação aceita pelo próprio Deus. Levítico capítulo 11, versículo de número 22, Deus permitiu que alguns tipos de gafanhotos fossem comestíveis para os homens. E João Batista leva esta vida, que nos leva a perguntar por quê, como alguém leva uma vida desta, e isto nós perceberemos posteriormente. Mateus também cita os críticos que iam até o culto realizado por João. Mateus capítulo 3, do verso 7 ao 10,
Mateus cita os fariseus e os saduceus, e diz que estes apareciam no culto de João, mas não era bem para cultuar, era apenas para observar o que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que as multidões lotavam o deserto da Judéia, pessoas de Jerusalém, pessoas das bandas do Jordão, pessoas da Galileia, todas caminhavam para lá, porque lá havia um homem que pregaria para aquelas pessoas. Agora veja, quem era esse João? Quem era esse homem que atraía as pessoas para ouvir a sua mensagem? E diga-se que era uma mensagem nada leve, era uma mensagem bem pesada. Quem era esse João que tinha uma alimentação tão estranha, que eu acredito que ninguém aqui já experimentou gafanhoto? Creio eu, profetizo eu, libero eu, em nome de Jesus. Então eu acredito que este homem é totalmente importante na Bíblia Sagrada, mas o que a Bíblia diz sobre ele? Em primeiro lugar, a Bíblia apresenta esse João como membro de uma família sacerdotal. Sim, João nasceu para ser sacerdote. Se você depois puder ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 57, a Bíblia nos diz que João é filho de um homem chamado Zacarias e de uma mulher chamada Isabel, ambos da tribo de Levi, da linhagem levítica. A Bíblia diz, no entanto, que Zacarias, um homem já avançado de idade, casado com uma mulher chamada Isabel, também avançada em idade, Lucas diz que ambos, sendo retos, íntegros e justos diante de Deus, eram estéreis, um problema gravíssimo na época. Na época, se você se casasse e não tivesse filhos, a sociedade da época acreditava que sobre a sua vida havia uma maldição, porque filho era sinônimo de bênção, não ter filho era um sinônimo de maldição. Tanto é que na época os rabinos consideravam que havia 7 grupos de pessoas que Deus não se comunicava, e nesse grupo os homens que tinham mulheres estéreis também eram um grupo de pessoas que Deus não se comunicava. A Bíblia diz que em um certo dia a sorte de entrar dentro do templo caiu sobre Zacarias. Era aquele momento, era aquele dia. Para que você tenha noção, as 24 turmas sacerdotais, cada turma na época tinha mais de 1000 sacerdotes por turma, e às vezes o sacerdote passava dos 30 até morrer sem ter uma oportunidade de entrar dentro do templo para oferecer incenso ou uma oferta diante de Deus. Então, quando acontecia, poderia ser a primeira e última vez. Então a Bíblia diz que naquele dia caiu por sorte a Zacarias entrar dentro do templo para oferecer incenso diante de Deus. Eu dou glórias a Deus por isto, porque nós temos a oportunidade. Então a Bíblia nos diz que quando Zacarias entra à direita do altar de incenso, desce um anjo, e esse anjo olha para Zacarias e diz: Zacarias, enquanto você está aqui, a sua mulher que ficou lá, ela está sendo agora curada. Ah, como é bom poder lembrarmos disso. Deus abençoa os ausentes pela fé dos presentes que estão na sua presença. Então a Bíblia diz que o anjo olha para Zacarias e diz: Zacarias, você vai ser pai, sua esposa vai ser mãe, porque Deus ouviu a oração de vocês dois. A Bíblia diz que Zacarias olhou para o anjo e disse: eu vou contar minha história. Eu me chamo Zacarias, tenho idade avançada, minha esposa Isabel tem idade avançada, ela é estéril, eu também tenho problemas e não tem como eu ser pai nem ela ser mãe. O anjo olhou para ele e disse: já que você me contou sua história, eu vou te dar o meu currículo. Meu nome é Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, e para você saber que Deus é quem está fazendo isto, você vai ficar mudo a partir de hoje. Você só volta a falar quando a criança nascer. A Bíblia diz que quando Zacarias saiu de dentro do templo, os homens olharam o semblante dele e todo mundo percebeu: Zacarias teve
uma visão. Entrou no templo de um jeito, saiu do templo de outro jeito. Entrou no templo de uma forma, saiu do templo de outra forma. Entrou no templo com um semblante, saiu do templo com outro semblante. Entrou no templo de um jeito, saiu do templo de outro jeito. E isto é para mim, e isto também é para você. Ninguém sai da presença de Deus da mesma forma que entrou. Ninguém sai da presença de Deus com o mesmo semblante que entrou. Ninguém sai da presença de Deus na mesma situação que entrou. Ninguém sai da presença de Deus com a alma do mesmo jeito. Ninguém sai da presença de Deus com a mente do mesmo jeito. Ninguém sai da presença de Deus com o coração do mesmo jeito. Ninguém sai da presença de Deus com o sentimento do mesmo jeito. Ninguém sai da presença de Deus com a casa do mesmo jeito. Ninguém sai da presença de Deus com o emprego do mesmo jeito. Ninguém sai da presença de Deus com a família do mesmo jeito. Ninguém sai da presença de Deus caído como entrou. Ninguém sai da presença de Deus fraco como entrou. E eu profetizo outra vez para você: ninguém sai da presença de Deus da forma que entrou. Repito uma terceira vez por questões pedagógicas: ninguém sai da presença de Deus da forma que entrou. A Bíblia diz que passa-se o período de 9 meses, quando a mulher vai ter filho, vai dar à luz ao filho. A Bíblia diz que os parentes se reúnem dentro de casa e o menino nasce. Quando o menino nasce, a Bíblia diz que os parentes olham para a criança e dizem: olha, o nome desta criança aqui tem que ser o mesmo nome do pai, Zacarias. A Bíblia diz que no mesmo momento Zacarias pega uma tábua, escreve na tábua um nome, e quando ele termina de escrever o nome, a Bíblia diz que a sua boca se soltou, se abriu, e ele exclama bem alto: o nome desse menino vai ser João. Aleluia. Escute, o nome João é um nome hebraico, Yohanan, que significa agraciado, aquele que recebe graça, ou aquele que tem graça. Aleluia. Isto é algo muito profético, porque tudo que Deus dá é agraciado, tudo que Deus dá possui graça, e tudo que Deus dá tem graça. Deus não dá nada divorciado. A Bíblia diz que quando o menino nasce, vai crescendo, segundo a tradição, os pais do menino morrem depois de um período de tempo, e a Bíblia nos diz que esse João vai abrir mão de toda a regalia que ele poderia ter. Na época, todo sacerdote era sustentado pelo templo. João abre mão de tudo isso. João decide não servir no templo e decide servir a Deus no deserto. Mas João não deu um passo no escuro. Deus é a favor daqueles que são loucos em fé, mas Deus não é a favor das loucuras longe da fé. O passo que João deu foi um passo friamente calculado e direcionado pelo próprio Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 1, a Bíblia diz que o próprio João Batista testemunhou dizendo: eu comecei a batizar, pois uma voz do alto me disse: vai e batize até aparecer o meu filho. Aleluia. Então a Bíblia nos diz que esse João, de família sacerdotal, inicia o seu ministério profético. A segunda marca da vida deste João é que ele nasceu através de um milagre. Foi um milagre para que o nascimento dele ocorresse. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que esse João nasceu com um propósito de vida já definido. Na filosofia há 5 perguntas que são essenciais para a vida, e dentre estas perguntas, uma delas é: para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? João sabia muito bem: eu nasci para preparar o caminho do Messias. Eu sei o porquê eu nasci. Eu não sou uma tábula rasa, eu não sou uma folha em branco, eu não sou uma lousa sem nada escrito. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o porquê Deus me colocou aqui, eu sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Deus leva por caminhos difíceis de trilhar, mas Ele não nos deixa se perder no meio da rota. Deus nos direciona no meio da tormenta, mas Ele não
perde o nosso caminho durante a jornada. Escute, esse João, além de tudo, João nasceu para pregar uma mensagem fora dos contextos da sua época. Na época de João não havia profetas, na época de João não havia voz profética. Desde o último profeta do Antigo Testamento, que foi Malaquias, até a primeira mensagem de João, nós conhecemos esse período como o período do silêncio profético, o período intertestamentário, um período de 400 anos que Deus não se comunicava com o povo, que Deus não se manifestava nem em visão, nem em sonho, nem em palavra, nem em profecia. João nasce, e através de João, esse silêncio vai ser quebrado através de uma mensagem: preparem o caminho, eu vim primeiro, mas ele que me enviou já é antes de mim, e enquanto eu vim preparar, ele já era. Só que eu vim primeiro, só que antes de eu estar, ele já estava. Antes de eu ser, ele era. Ele possui a primazia. Ah, glórias a Deus. Escute, que mensagem João pregou? O escritor chamado John Hill diz que João pregou primeiro com clareza sobre o pecado. Número 2, João pregou com clareza sobre Jesus Cristo. Número 3, João pregou com clareza sobre o Espírito Santo. João pregou com clareza sobre os impenitentes e incrédulos. Em quinto lugar, João pregou com clareza sobre os privilégios dos verdadeiros crentes. João pregou uma mensagem completa em poucas palavras. Um escritor chamado Finis Dake diz que na palavra de João havia 30 doutrinas essenciais para a vida cristã. João falou muito, falando pouco, e falou pouco, mas falou muito. Agora, o centro da mensagem de João, e daqui eu caminho para o final, o centro da mensagem de João é Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus, é chegado entre vós o reino dos céus. O que é arrependimento? Ouça, Warren Wiersbe diz que arrependimento é mudar o pensamento e agir conforme esta mudança. O que é isto? Pensar diferente e agir conforme este novo pensamento. Porque o arrependimento não começa aqui, começa aqui. Não começa fora, mas começa do lado de dentro. Robinson diz que o arrependimento é dar meia volta e retornar para a origem. Arrependimento é você olhar para frente e ver que não é este o caminho, você dar meia volta e voltar para a sua origem. O que os judeus chamam de techuvá, voltar ao princípio, voltar à fonte, voltar à origem. O homem consegue caminhar sem Deus, mas acaba morrendo. Agora o homem que volta para a sua origem, e a origem do homem é Deus, este caminha e não cansa, anda e não se fadiga, e a morte não tem poder sobre a vida destes. O que é arrependimento? O escritor Taylor diz que arrependimento é uma mudança, e uma mudança do tipo: eu, a partir de hoje, odeio os meus pecados por causa do amor a Deus. Eu amo tanto Ele que eu consigo odiar os meus pecados. Eu amo tanto Ele que eu consigo detestar as minhas velhas práticas. O arrependimento está ligado ao amor a Deus. Quanto mais eu amo Ele, menos eu amo as coisas aqui de baixo. Quanto mais eu amo Ele, menos preso eu fico aqui embaixo. Quanto mais eu amo Ele, mais eu almejo subir. Ah, se fosse agora, ah, se fosse nesse momento, ah, se a trombeta soasse exatamente agora,
Aleluia. Se você puder e isto não for lhe cansar, eu prometo lhe pedir isto pouquíssimas vezes, mas junto comigo, levante uma de suas mãos, por favor, levante e tire um minuto do teu tempo para dizer algo para aquele que você ama e ele também te ama, para aquele que você adora e ele em você se manifesta. Tire um minuto do teu tempo e diga alguma coisa para ele, porque você compreendeu que arrependimento é amar a glória e detestar o pecado, é amar o céu e querer sair da terra, é amar o alto e não se apegar ao que é de baixo. Um minuto do teu tempo, diga algo para ele. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, e ele trouxe alguém aqui esta noite para dizer exatamente isso. Eu vou mudar a sua mente, eu vou te fazer dar meia volta, eu vou te mostrar que me amar vale mais do que amar qualquer coisa, qualquer outra coisa. Hoje, em nome de Jesus, é uma noite de encontro, você e ele e você, o céu com você, você com o céu, a glória com você, você com a glória. Se eu fosse você, aproveitava a sua oportunidade, porque hoje as cadeias quebrarão, as correntes soltarão, as algemas se desprenderão, os laços serão quebrados e você terá um encontro. Você tem glória para dar para aquele que merece toda a glória, você tem adoração para dar para aquele que merece toda adoração, você tem louvor para aquele que merece todo louvor. O que é arrependimento? O apóstolo Paulo deixou muito claro isso em Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus o Pai, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Só um parêntese bem rápido: a palavra culto no texto é a palavra grega latreia, o verbo grego latreia. Latreia é prestar serviço mesmo sem ser pago. Dormiu, mas eu vou de novo. Latreia é prestar serviço mesmo sem ser pago. Paulo estava dizendo: no culto não é ele dando e eu entregando, é eu entregando mesmo ele não dando. Glória. Você veio prestar um culto aqui hoje? Você veio entregar a ele mesmo que ele não te entregue nada? Agora é um teste para a sua fé. Se a porta não abrir, você vai prestar um culto mesmo assim? Se o milagre não chegar, você vai prestar um culto mesmo assim? Se a cura não vier, você vai prestar um culto mesmo assim? Mas eu não tenho dúvida que aqui no Jardim Planalto Deus encontrou 1, 2, 3, 4, 5 ou todos que vieram para declarar: se ele der, ele é Deus; se ele não der, ele é Deus; se ele fizer, ele é Deus; se não fizer, ele é Deus; se ele abrir, ele é Deus; se fechar, ele também é Deus. Se você está nesse intuito, aproveita a sua oportunidade, porque hoje é dia, não da terra, não do céu mandar para a terra, mas da terra mandar para o céu, mesmo se ele não der. Tudo que o inimigo quer que você viva uma vida de barganha com Deus. Se Deus não fizer, eu não o adoro; se Deus não fizer, eu não oro; se Deus não fizer, eu não canto; se Deus não fizer, eu não adoro; se Deus não fizer, eu não vou para a igreja. Mas hoje Deus nos trouxe esta noite para nos ensinar que o céu não deve nada para ninguém, porém todo filho de Deus, está escrito, Salmo de número 29, vós filhos de Deus, prestai tributo, dai glória e força para ele. Escuta, sabe o que é tributo? Tributo é pagamento por benefício recebido. Mas pregador, você acabou de falar que eu não posso adorar por aqui. É verdade, você não adora por aquilo que ele dá, mas você adora por aquilo que ele já deu e por aquilo que ele é. Como se a porta não abriu? Como dá glória se o milagre não chegou? Como dá glória se a cura não veio? Lá vai, está respirando, então vai ter que pagar tributo. Tem força nos braços, vai ter que pagar tributo. Está com saúde, vai ter que pagar tributo. Está vivo, vai ter que pagar tributo. Hoje é noite de você dar glória pelo ar, dar glória pela vista, dar glória pela boca, dar glória pela saúde, dar glória por estar de pé, dar glória por estar aqui.
Aproveita a sua oportunidade, tira um minuto do seu tempo, paga tributo. Paga tributo, paga tributo, paga tributo. Você acordou nesse domingo e está vivo, paga tributo. A tua casa está de pé ainda, paga tributo. Você conseguiu chegar até o culto, paga tributo. O mal te cercou, mas não te derrubou, paga tributo. O diabo tentou, mas não conseguiu, paga tributo. A luta veio, mas você passou, paga tributo. A doença te pegou, mas você sobreviveu, paga tributo. Ora maçandaramoia, ora machanda gazavosa miatéria. Oh, que presença boa cercando esta casa, que presença boa cercando esse ambiente, que presença boa renovando os dele aqui esta noite. Que elevo gazasazamaia vai ao remar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus o Pai, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas renoveis a vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em algumas traduções, transformai-vos em vossa mente. É esta palavra transformai-vos, a mesma de Mateus capítulo 3 versículo 2, a palavra metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, metanoia é mudança de pensamento, metanoia é mudança de atitude. O conceito judaico para metanoia é uma mudança do homem por completo, se voltando a Deus de forma completa. A metanoia envolve mudar a mente e mudar o comportamento e se voltar totalmente para Deus. O conceito que Paulo está usando aqui, transformai-vos, é a palavra metamorfostai, a mesma palavra que nós temos para metamorfose. Paulo está dizendo que quanto mais o crente é transformado de dentro para fora, mais ele vai experimentando a boa, perfeita e agradável de... Você sabe até... Aleluia! Oh, eu sinto Deus aqui. Oramassi Camadio. Oh, você está sentindo esta presença aqui? Você está que glória, calesa, maraganzia. Você sente a presença do Espírito de Deus aqui? Esta mudança que Paulo está falando é uma mudança contínua, é uma mudança permanente, é uma mudança duradoura. E ouça, nós temos uma meta de mudança. E qual é a meta? Nós vamos sendo mudados até alcançarmos um padrão exigido. E o padrão exigido é ser parecido com Jesus. O plano de Deus não é fazer você ser igual a anjo. O plano de Deus é fazer você ser semelhante a Jesus. Lá vai, recebe que é de graça. O plano de Deus não é fazer você falar a língua dos anjos. O plano de Deus é fazer você falar a mesma língua que Jesus. O plano de Deus não é fazer você pisar nas nuvens. O plano de Deus é fazer você andar como Jesus andou. O plano de Deus não é fazer de você um robô. O plano de Deus é fazer de você obediente como foi Jesus. O plano de Deus não é fazer você ter visão de bola de fogo para lá e para cá. O plano de Deus é fazer você olhar as pessoas como Jesus olhou. O propósito de Deus é fazer pequenos cristos, assim como Cristo foi Cristo. É fazer pequenos modelos iguais a Jesus. A mudança, ela ocorre até olharem para a sua face e já não verem mais você. Enquanto eu conseguir ver você em você, a mudança continua. Só quando eu ver Cristo em você é que a mudança foi completa. Qual é o objetivo da vida cristã? 2, servir a Deus. 2, ser parecido com Cristo.
Steven Lanson disse o seguinte: eu não choro porque eu não tenho coisas, eu choro porque eu não sou parecido com ele. Eu preciso andar como ele andou, eu preciso falar como ele falou, eu preciso olhar como ele olhou. E essa noite é a oportunidade para um pouco de mim ser tirado e um pouco dele ser injetado, para um pouco de mim ser extraído e um pouco dele ser entregue. Aproveita esta oportunidade, porque Deus te trouxe aqui esta noite para dizer exatamente isto. Tudo que eu estou fazendo na sua vida, cada perca, cada dor, cada lágrima, cada tristeza, cada luta que você está passando, eu estou moldando o meu filho em você, eu estou moldando o meu filho em você. Aproveita a sua oportunidade e avisa para esta depressão que ela não vai te matar, avisa para esta síndrome do pânico que ela não vai te destruir, avisa para esta porta fechada que ela não é tua destruição. Você tem o rosto de Cristo, a mente de Cristo. Mano, levante sua mão junto comigo. Meu Deus do céu, eu sinto a presença do Espírito de Deus dizendo aqui para alguém: eu te quebro e te faço de novo, mas eu te deixo parecido com Ele. Eu te quebro, te amasso e te faço de novo, mas eu te deixo parecido com Ele. Quem tem glória para entregar a Ele? Quem tem? Quem tem glória para entregar a Ele? Quem tem glória para entregar a Ele? Quem tem glória para entregar a Ele? Você tem glória para dar esta noite, porque a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. A partir de hoje a sua história não vai ser mais a mesma. Se prepare, você vai agir como Jesus agiria, você vai tocar como Jesus tocaria, você vai falar como Jesus falaria, você vai pensar como Jesus pensaria. Chega de ser você, você não será mais você, mas Ele será tudo dentro de você. Aleluia, 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 aleluia. Calamaia, aleluia, aleluia, aleluia. O que me deixa curioso, pastor, é que Paulo diz o seguinte na carta aos Coríntios: nós não somos como Moisés, que coloca um véu sobre o rosto, pois a glória daquele era transitória. Nós, sem o véu no rosto, resplandecemos e somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Digo mais uma vez, não tem problema. Moisés, quando desce do Monte Sinai, lá em Êxodo 32, 33, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, e colocaram um véu porque os hebreus olhavam e viam aquele brilho, mas o brilho de Moisés era transitório. Brilhou muito na segunda, mas não brilhou tanto na terça. Brilhou menos na quarta, brilhou menos na quinta, e a Bíblia diz que a glória estava se esvairindo. Aí Paulo disse: nós não colocamos véu no rosto porque a nossa glória, ela não passa. Aleluia. Essa presença aqui, ela não passa, ela não é momentânea. Crente que sente a presença de Deus de forma momentânea, porque não sentiu foi nada. A presença de Deus não te enche na segunda e te esvazia na terça. A presença de Deus não se enche na quarta e não te esvazia na quinta. Muito pelo contrário, esta presença é permanente. Esta presença é permanente. Esta presença é permanente. Esta presença é... Aleluia. E aí Paulo disse: nós somos transformados de glória em glória. Só que esta palavra glória que Paulo utiliza, esta palavra glória, não é uma glória qualquer, não é uma glória que vem no rosto, é uma glória que vem aqui dentro. Não é a palavra glória brilho, é a palavra glória doxa.
glória aqui. E esta glória vai se movimentando aqui e vai transformando aqui. Quanto mais de Deus houver em você, mais Cristo será no teu rosto. Finalizo com um testemunho de um missionário chamado David Livingstone, missionário inglês. A história diz que Livingstone vai para uma região da África, e na região da África ele trabalha com plantas medicinais, e ele consegue fazer remédio para tribos e prega o evangelho para eles. Livingstone vem a morrer. A notícia da morte dele chega até a sua família e pedem o corpo para sepultar. A história conta que mandam o corpo, mas retiram dele o coração e plantam na terra, enterram lá, porque na mente de quem recebeu aquele missionário era: nós queremos que uma lembrança dele fique conosco. Passa-se os anos. A história conta que outros missionários vão até onde David Livingstone estava e começam a pregar para as tribos que estavam ali. E quando eles chegam, eles dizem: olha, nós viemos apresentar Jesus para vocês. As pessoas da tribo dizem: não precisa, Jesus esteve aqui. Nós até enterramos o coração dele aqui. Jesus era judeu, ele não esteve aqui na África. Os homens dizem: esteve, só que ele veio com outro nome. Qual? David Livingstone. A pergunta que nos fica esta noite é esta: qual foi a última vez que te confundiram com Jesus? Se coloque de pé, por favor. Qual foi a última vez que, ao invés de ouvirem a sua voz, ouviram a voz dele? O arrependimento é se tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Mas ouça, para todos aqueles que querem ser parecidos com Jesus, saibam, Jesus tinha um Judas, uma cruz e um sepulcro pela frente. Mas para quem aceitar o desafio de passar por um Judas, de passar por uma cruz e passar por um sepulcro, havia um céu esperando ele. Ser parecido com Cristo nos leva a ir para onde Cristo foi. E o destino de todo cristão é morar com ele. João capítulo 14, versículo de número 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, senão não vos teria dito eu vou, porque eu sou o primogênito dos mortos, e eu vou vos preparar lugar. E tendo preparado o lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Mas o bonito do texto é quando Jesus diz: eu vou levar vocês para mim mesmo. No céu eu não serei peregrino, no céu eu serei mais do que sou em terra. Eu serei pertence, posse, eu serei herança do próprio Deus. O pastor Heber Campos, escritor, diz o seguinte: pastor, em terra Deus habita em nós, na glória nós habitaremos em Deus. Digo de novo, vou com mais calma. Em terra é Deus quem habita aqui, em vida é Deus que habita aqui, vivendo aqui é Deus que habita aqui, mas lá nós que habitaremos nele. Pregador, está escrito? Está escrito: Deus tabernaculará com os homens. Sabe o que é isso? Nós iremos habitar em Deus, iremos adorar em Deus, iremos cantar em Deus,
iremos exaltar em Deus, iremos viver em Deus, iremos caminhar em Deus. E o sol não precisa lá, ele é o próprio sol. E o alimento não precisa, lá vai ter a árvore da vida e o seu fruto. E água lá não precisa, tem um rio de águas vivas que correm no meio da praça. E de alegria lá vai ser todo dia. E a morte lá não existe, e praga lá não tem, Covid lá não entra. Lá é só glória, só Deus, só poder, só o Espírito Santo. Glória a Deus. A pedido do nosso pastor, eu quero conhecer você que está afastado da igreja e hoje quer entregar e se reconciliar com Deus. Você que está afastado da igreja hoje, quer dar meia volta e voltar à origem. Você que está afastado da igreja hoje, você quer mudar de dentro para fora. Nós queremos te conhecer e orar pela sua vida. Pregador, eu acabei me afastando. É a sua oportunidade, é a sua chance de abraçar e ser abraçado por esta palavra, de abraçar e ser abraçado por esta graça. A graça é de graça, mas não foi de graça. O sacrifício na cruz foi o preço pago pelos pecados da humanidade, em especial e principalmente pelos pecados daqueles que confessam Cristo como único e suficiente Salvador. Você que está afastado da igreja e quer voltar hoje, basta dar um sinal com a sua mão e algum obreiro te conduzirá até aqui, pois nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar por você. Não perca esta chance, não perca esta oportunidade. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. É a sua oportunidade, é a sua grande oportunidade, é a oportunidade da sua vida, é a chance da sua vida. Rompa com o medo, rompa com as incertezas, rompa com as dúvidas e vem. Rompa com a sua luta interior e vem. Rompa com tudo isso e vem. Não perca mais nem sequer um minuto, não perca mais nem sequer segundos. Aproveite, aproveite, aproveite a proposta do Evangelho, aproveite a oferta do Evangelho, aproveite a oferta da graça de Deus. Aproveita que a porta ainda está aberta, aproveita que ainda há uma chance, aproveita que Deus ainda está a favor. Não perca a sua chance. Ore comigo, curve sua cabeça, ore comigo, clame comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor já estabeleceu uma meta para nós, e esta meta, Senhor, é sermos parecidos com Jesus. Essa meta é nos aproximarmos da imagem do Filho de Deus. Senhor, nos ajuda essa noite, nos ajuda esta noite, ajuda o fraco a ter força, ajuda o cansado a ter ânimo,
Ajuda o perdido a encontrar o caminho novamente. Calenda Zassamia. Ajuda aquele que não consegue se libertar, liberta-o das garras do pecado e do inferno. Senhor, nós cancelamos toda obra do Abá, aleluia. Nós cancelamos toda obra diabólica esta noite. Nós repreendemos toda obra maligna esta noite. Nós clamamos pelo sangue de Jesus Cristo.